Fala moçada, você que é Destroy Enemy, seja bem-vindo ao nosso módulo, já até perdi que número é, módulo 6 agora, seja bem-vindo ao nosso módulo 6. Aqui no módulo 6 nós vamos falar sobre cálculos estequiométricos e as possíveis aplicações na lógica do Enem. Deixa eu mostrar para você então o nosso esqueminha de conteúdos. Então, quando a gente fala de cálculos estequiométricos, a gente vai abordar essas grandes áreas aqui, em que basicamente envolve, né, as áreas de concentrações e correlatas a isso. Quando a gente fala de concentrações, especialmente concentrações em mol por litro, grama por litro, também chamado concentração mássica, ppm e o título, né, ou concentração em percentual. Essa é a primeira parte. Aqui temos a segunda parte, então, desse nosso módulo, que a gente vai dividir essas partes em outras subpartes, que a gente vai falar sobre os esquemas, né, e aplicações da lógica de diluição nas questões Enem, a lógica de mistura de soluções sem reação. Quando a gente fala de mistura de soluções sem reação, ainda é possível que seja mistura de soluções de mesmo soluto, de solutos diferentes, além das aplicações das misturas de soluções com reação, que aí vem o princípio de reagente limitante, de reagente em excesso também nesse processo. A gente já vai começar então com isso. Vamos ao nosso quadro. Então está aqui o nosso resumo do nosso conteúdo e como aplicaremos. Vamos começar com os princípios, né, de estequiometria, princípios de concentrações. No fim das contas, essa área da química chamada estequiometria, ela é um resumo da grande área das aplicações dos cálculos químicos, né? E quando a gente fala dos cálculos químicos, a gama de aplicações é razoavelmente limitada no universo da química. Os cálculos químicos vão estar sendo aplicados sempre a dinâmicas de soluções ou a dinâmica de equilíbrio, de pH, de solução tampão e demais. Então tá, bora começar com os princípios então de concentrações, que faz parte desse universo aí da estequiometria. Concentrações. Essa parte é muito prática, então por isso eu vou abordá-la toda por aqui, vou abordá-la toda no quadro, fazendo exemplo o tempo todo com vocês. Em concentrações, elas podem ser subdivididas em concentrações molares, ou a concentração em mol por litro, ou a concentração mássica, que é a concentração que tem como unidade de medida grama por litro. É também pertinente aplicar as concentrações medidas em parte por milhão, ppm, e também as concentrações medidas em título ou percentual, né, que tem uma ampla lógica de aplicação. É o princípio de percentual que vocês já conhecem lá da matemática. Mesmíssimo princípio. Vamos começar com as aplicações das concentrações em mol por litro. Em mol por litro. O mol por litro ele exige que lembremos inicialmente do que se trata, né, o mol. Mol é uma unidade de conjunto. É uma unidade de conjunto que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 coisas lá dentro. Por que eu falo coisas? E talvez não seja dessa forma que você aprendeu lá com seus livros do seu sistema de ensino, ou do Ricardo Feltri, enfim, ou dos Beco Salvador. Eles não falam coisas porque existe uma área limite de coisas que podem ser aplicadas à unidade de conjunto mol. Mol nada mais é, em suma, do que uma unidade de conjunto. Assim como dúzia, tá? Isso é unidade de conjunto. Uma dúzia tem quantas coisas? Uma dúzia tem 12 coisas. O mol tem 6,02 vezes 10 a 23, que até em termos de Enem você pode só considerar 6 vezes 10 a 23, não precisa do 6,02. O princípio é muito simples. O mol é a forma que Avogadro criou para ser possível resumir as grandezas da química. A gama limite de aplicação da unidade mol é que essa unidade tem esse valor constante e ele é tão grande que, por sinal, é um dos maiores constantes da natureza, que falta material, falta coisas, né? Falta partículas. Tô querendo evitar usar a palavra coisa. Falta conteúdo para caber na unidade de um mol. Por exemplo, não existe carros no planeta Terra que dê um mol, não existe folhas de papel no planeta Terra que dê um mol, é 6 acompanhado de 23 zeros, nem tem nome essa grandeza. Então,
Por em suma, isso é mol. Tá, e a unidade de mol por litro, então, é que a gente coloca então essa junção desse número de moléculas ou número de átomos. O mol é aplicável para moléculas e átomos, né? Que são tão diminutos, é tão pequeno, que aí fica viável usar essa escala de grandeza para trabalhar com isso. Então, em suma, o mol é aplicável a átomos e moléculas, e nessa unidade de consideração, que é o nosso foco do que a gente está estudando agora, vai estar essa unidade em 1 litro. Outro princípio que está atrelado a isso, que fundamenta a unidade de mol por litro, é a noção de massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol de moléculas. Basicamente, uma molécula de água, já como exemplo, uma molécula de água, ela pesa o equivalente à soma das massas atômicas. As massas atômicas são aquelas que nós encontramos na tabela periódica. Por exemplo, a massa atômica do hidrogênio é 1, temos 2 hidrogênios. A massa atômica do oxigênio é 16. Logo, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Observe que não é uma molécula de água que pesa 18 gramas, porque isso seria impossível, né? 18 gramas é o equivalente a 18 ml, seria o equivalente a um escopo, né? Um escopo de vitamina. E uma molécula não é tudo isso. É 1 mol de moléculas que pesa isso. Para fins práticos, em termos práticos de Enem, basta entender que a molécula de água pesa 18 gramas. E se por acaso você for perguntado quanto é isso, lembrar que esses 18 gramas equivale a 1 mol, ou seja, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas que compõem essa massa total de 18 gramas, tá? Então a noção de massa molar nada mais é do que a soma das massas atômicas. É a soma das massas atômicas. Isso é a massa molar. Ok, a soma das massas atômicas. Beleza. Então tá, abordamos já esse fundamento do mol por litro, da unidade de consideração mol por litro, que é a unidade de mol, e a noção de massa molar. Mas como isso pode vir a ser aplicado, né? Como isso vai ser exercitado, vai ser cobrado de vocês, estudantes? Vamos para um exemplo logo. Então agora vamos supor que eu tenho 800 gramas de hidróxido de sódio, nomenclatura de compostos inorgânicos, vocês já conheceram, é só falar hidróxido, metal, hidróxido de sódio. Então temos 800 gramas de hidróxido de sódio que estão dissolvidos em 4 litros de água. São 800 gramas de hidróxido de sódio em 4 litros de água. A pergunta é, qual a concentração molar? É a mesma coisa que mol por litro. Qual a concentração molar? Pode ser também chamada de molaridade, tá? Concentração molar é a mesma coisa que molaridade. Então, aplicando isso, teremos que 800 gramas de hidróxido de sódio. Primeira coisa, a gente vai ter que achar a massa molar, emissão, do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, então, tem uma massa que resultante, aí vocês vão, a questão, o estilo Enem vai dar para você, né, no enunciado dessa informação, que o sódio pesa 23 gramas, o oxigênio pesa 16 gramas e o hidrogênio pesa 1 grama. Nem estou me atendo às unidades, tá? Mas está tudo em gramas aqui. O resultado disso vai ser 40 gramas por mol. Agora você pode seguir por regra de 3. Tem equações também que eu vou mostrar para vocês, se vocês preferirem resolver pela sistemática das equações, mas nesse intensivo eu vou sempre passar e talvez até em alguns pontos dar uma priorizada na expressão e na resolução por regra de 3, porque ela é mais prática, porque ela está mais do seu contato, mais do seu convívio, você não precisa ficar se preocupando, né, em decorar, em recordar-se de uma expressão algébrica. Então o ponto é que 40 gramas, por regra de 3, 40 gramas está para 1 mol. Eu tenho 800 gramas, foi o que o enunciado me deu. Quantos mols equivalem a 800 gramas? Resolva essa primeira regrinha de 3 aqui. X então vai ser, lembrando que é uma regra de 3, né? Então faremos aqui uma multiplicação assim, né? Uma multiplicação cruzada. Resolvendo, teremos então que X vai ser 800 gramas dividido por 40 gramas. Aqui é 800 gramas mol.
A gente fez uma multiplicação. Basicamente, as unidades gramas serão canceladas. Grama corta com grama, vai só sobrar mol. Vamos simplificar aqui. Agora a gente tem que dividir 80 por 4 e a gente vai achar então o nosso número de moléculas, que vai ser X, é o nosso número de moléculas, ou número de mol de moléculas de hidróxido de sódio. 80 dividido por 4, beleza. Isso vai dar 20. Teremos 20 mols de NaOH. Mas ainda não respondemos. Nós até agora só convertemos... Opa, fiquei na frente aqui. Deixa eu só diminuir um pouco o zoom. Nós até agora só convertemos de massa para mol. Vimos que 800 gramas de hidróxido de sódio equivale a 20 mols de hidróxido de sódio. Isso está em 4 litros. Agora vem a noção de molaridade. A molaridade ela pode ser expressa como essa equação aqui, ó, número de mols dividido por volume. Molaridade pode ser expressa dessa forma. Deixa eu só organizar aqui no quadro. Número de mols sobre volume. Esse Mzão aqui é a molaridade, ou mol por litro. Esse N aqui significa o número de mols. Esse V aqui é o volume em litros. Volume em litros. Esse aqui é o mol. Mol que tem unidade, mol também, né? Ao mesmo tempo que mol é uma grandeza em si mesma, ela também tem unidade de medida mol. Então tá, aqui é o volume em litros. Deixa eu só afastar esse fechar parênteses aqui que ficou colado. Ok. Pode ser expresso assim, para calcular a molaridade, ou podemos fazer por regra de 3, como eu citei para vocês agora há pouco, né? Eu vou priorizar a regra de 3 por entender que é mais execuível para a grande maioria de vocês. Então tá, agora eu tenho 20 mols disso em 4 litros. Né, eu tinha 800 gramas em 4 litros. 800 gramas já viu que equivale a 20 mols. 800 gramas é 20 mols, então eu tenho 20 mols em 4 litros. Colocar na concentração mol por litro é colocar para 1 litro. E para 1 litro eu terei quantos mols? Resolvo aqui X. X então vai ser, basicamente, 20 dividido por 4. E eu vou ter minha concentração em mol por litro. Esse aqui é mol, né? Esse aqui é litros. 20 dividido por 4 vai dar 5. A minha concentração molar é 5 mols por litro. Acabo aqui a minha resolução. A minha concentração molar, então, é de 5 mols por litro. Ah, prof, beleza, você fez por regra de 3, né? E se fosse usando a expressão aí, se fosse usando a equação algébrica, como seria? Vou demonstrar para vocês. Agora, deixa eu só pegar um outro tom aqui, vou de rosa claro. Então, molaridade é o que eu vou descobrir. O número de mols eu tinha ali, né, 20. O volume 4, mesma coisa, né? O resultado, evidentemente, tem que ser igual. 5 mols por litro. Mesma expressão. Outra coisa é que esse primeiro passo aqui, ó, que eu resolvi por regra de 3, também pode ser resolvido, se vocês assim preferirem, por equação. Para achar o número de mols, essa parte aqui, é assim, ó, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Também pode ser expresso assim, ó. Deixa eu até dar um destaque aqui, colocar num quadro. O número de mols é o N. Isso aqui é o M, o número de mols, mesmo N que a gente usa aqui embaixo, ó, nessa outra parte. Opa, tá cortando aqui. Deixa eu só abrir um espaço. Aqui, esse M é de massa. E esse Mzão é de massa molar. Isso é de massa molar. Tá? Sempre esse. Isso é o princípio aí da resolução. Pode ser por equação por regra de 3, a forma que vocês bem preferirem. Inclusive, essas duas equações que eu passei aqui, que eu vou dar destacada nelas aqui, ó, estou pintando de amarelo, essas duas equações elas podem até serem unificadas, se vocês também assim preferirem, numa só. Que fica assim, então, ó, molaridade, então é massa dividido por massa molar vezes o volume. Pronto, e assim a gente resume as duas expressões numa só, com tudo junto ao mesmo tempo. Aí a gente resolve, de uma vez só, essas demandas aí de conversão para concentração molar. Beleza? Mas isso aqui é uma primeira aplicação de concentração molar. Daqui a pouco a gente vai ver lá no nosso fim desse módulo um monte de aplicação só em cima de questões Enem. Beleza? Vou partir para a próxima unidade de concentração, que é a unidade grama por litro. Vou precisar uma esticada aqui no quadro para a esquerda. Ficou meio esticado mesmo. Tá.
Agora vamos falar de grama por litro. Grama por litro também é chamado de concentração mássica. Ela não é à toa que se chama de concentração mássica, né? Que ela é aplicável a massas, né? Concentração mássica mesmo, se escreve assim, então. Concentração mássica. Basicamente, concentração mássica é massa dividido por volume. Sem nada muito além disso, sem segredo. E deixa eu só dar uma destacada. Essa concentração, então, é massa por volume. A massa expressa em gramas. Aqui é massa em gramas. O volume expresso em litros. Aqui, então, nossa concentração, gramas por litro, é o resultado disso. Essa expressão, essa forma de calcular, de medir concentração, e concentração, é importante lembrar, é sempre uma massa para um volume, ou pode ser entre dois volumes, que a gente vai evoluir ao longo desse módulo nesse sentido aí. Mas ela é a forma mais simples de se medir a concentração das coisas. Tem até um simuladorzinho aqui que demonstra o preparo de uma solução, abordando a lógica das concentrações, que é esse aqui que está na tela aqui com vocês. Deixa eu só tirar da frente o nosso símbolo aqui do Destroy Enemies, nosso projeto do Química BR voltada para Enem. Então tá aí. Deixa eu pegar uma solução qualquer aqui, uma solução de sulfato de cobre. Tá aí o sulfato de cobre. Esse eletrodo aqui é um sistema de medir concentrações. A concentração até agora está 0,00 mols por litro. Vocês estão vendo aí, né? Então, se eu adiciono sulfato de cobre, que é um sólido, né? Lembrando, soluto sendo adicionado no solvente, olha só, a concentração vai aumentando. Inclusive, a coloração da solução vai até ficando mais escura. Até que eu chego no ponto de saturação, na verdade. Ó, eu cheguei na saturação. Aqui no nosso simulador até demonstra isso, a saturação acontecendo. O que significa a saturação? Quer dizer que se eu adicionar mais soluto, como eu estou fazendo agora, ele vai lá para o fundo do recipiente. Está vendo que está ficando cheio de pedrinhas aqui no fundo do recipiente? Já não dissolve mais. A saturação do sulfato de cobre, ó, é na concentração de 1,38 mol por litro. Fica aqui 1,38 mol por litro. Uma saída para eu solubilizar esses precipitados, esses corpos de fundo aqui, é adicionar mais solvente, adicionar mais água. Só que no caso o meu recipiente é que vai ficar lotado já. Eu não vou conseguir. Uma solução é jogar um pouco fora, né, do meu líquido, adicionar mais líquido até ir dissolvendo. Ó, já comecei a dissolver os precipitados. Eu vi bastante precipitado, já tirei da saturação. Ó. Agora, quanto mais líquido eu adiciono, né, quanto mais solvente eu adiciono, ó, observe que a concentração diminui. Isso quer dizer que concentração é inversamente proporcional a volume de solvente. É isso mesmo que vocês já pensaram aí. Tá, é isso que esse simulador tinha intenção de demonstrar para vocês. Bora partir para as aplicações. Então, grama por litro não é nada além disso. Pode ser resolvido também em regra de 3, sem a necessidade da expressão, sem problema nenhum, tá? Vamos fazer uma aplicação disso? Exemplo. Agora que a gente já sabe da lógica de mol por litro, eu vou até explorar uma relação entre essas duas grandezas aí. Agora vamos supor que eu tenho uma realidade que seja o seguinte. Eu tenho cloreto de sódio, um exemplo. Cloreto de sódio. Na verdade, melhorar isso aqui. Eu tenho 2 mols de cloreto de sódio. 2 mols de cloreto de sódio adicionado a 10 litros de água dissolvente. Qual a concentração mássica? Qual a concentração mássica desse meu sistema? Então, a realidade é essa. 2 mols de cloreto de sódio foi adicionado a 10 litros de água. Eu quero saber qual a concentração mássica desse meu sistema. Resolvendo aqui com vocês, eu vou ter que também achar a massa molar do NaCl, que vai ser a soma de 23, né? A massa atômica do sódio com a massa... Ó, já escrevi cloro aqui. Com a massa do cloro, que é 35,5, vou arredondar para 35, tá? Enem, vocês também poderão fazer isso. Pode arredondar tranquilo em termos Enem. Isso aqui vai dar 58 gramas por mol. Arredondei. Achamos, então, aí a nossa massa molar do cloreto de sódio. Ok. O que quer dizer isso? Cada 1 mol pesa 58 gramas. Eu tenho 2 mols. Regra de 3, para ficar mais claro, tá? 1 mol é 58 gramas. Eu tenho 2 mols. Então, eu vou ter x, resolvendo aqui x, 2 vezes 58.
Isso vai me dar a massa dos 2 mols, que foram adicionados em 10 litros. 2 vezes 58 vai dar 116 gramas de cloreto de sódio, a massa que eu tenho. Esses 116 gramas foram adicionados, lembram-se? Foram adicionados a 10 litros de água. Continuando aqui em cinza. Isso aqui, ó, 116 gramas está em 10 litros. A concentração máxima é grama por litro. Então, quantas gramas eu tenho em 1 litro? Respondendo aqui, essa outra segunda regrinha de 3, é só então 116 dividido por 10, isso vai dar 11,6 gramas por litro. E acabou aí a minha resolução. Uma questão que relaciona mol por litro com grama por litro. Esse tipo de relação que acontece muito das questões exigirem de vocês. E de um modo geral, a gente pode até resumir essa relação entre mol por litro e grama por litro com essa seguinte dica, ó. Vou colocar numa caixinha aqui no canto do quadro. Deixa eu colocar aqui no canto do quadro. A relação é essa. Nesse canto aqui, ó. Basicamente, se você precisa converter de mol por litro para grama por litro, de mol por litro para grama por litro, você vai multiplicar pela massa molar. Se por acaso você pretende converter o inverso, né? Ou seja, de grama por litro para mol por litro, para fazer isso você vai dividir pela massa molar. Esse princípio, show? Lembrar dele vai te ajudar demais. Massa molar é a soma da massa dos átomos, só lembrando disso também, isso vai vir nos dados da questão. Então tá, falamos disso, falamos dessas relações. Uma ressalva importante também em termos de questão. A concentração mássica ela é muito parecida com a densidade, mas são coisas diferentes, tá? Densidade é massa por volume também. Densidade também pode ser expresso como massa por volume. Vou fazer a continuação aqui embaixo. Densidade também é expresso como sendo a massa dividido pelo volume. Massa por volume. Só que, observe que densidade nem entrou, né, como tópico, como um capítulo nesses nossos estudos de concentrações, porque a densidade é uma propriedade intrínseca do material. Densidade é a massa do material, massa de X, material X, pelo volume dele mesmo, pelo volume de X. Esse volume não é um volume da solução, é o volume dele mesmo. Isso é densidade, que também já é abordada por alguns autores, sendo chamada de massa específica. Em suma, densidade e massa específica. É a mesma coisa. Tá? Por que então eu não estou falando de densidade lá no início? Porque densidade não é uma concentração. Concentração é como a gente viu agora há pouco no simulador. Concentração ela é medida como sendo uma quantidade de um sal ou um composto solúvel sendo adicionado numa solução. Isso é concentração, né? Já quando eu tenho o que seria a densidade de um sal? Seria a massa do grão dividido pelo volume que o próprio grão ocupa, não o volume da solução, que é esse que a gente trabalha aqui, que inclusive dá para adicionar solvente, dá para tirar solvente, dá para evaporar solvente, não, tá? Não é esse o sentido de densidade. Tá? Só essa ressalva, esse ponto importante aí para não se confundirem, e o Enem adora falar sobre densidade nas suas questões, uma série de questões Enem envolve a lógica de densidade, não confundir densidade e concentração máxima. Ok, então falamos sobre duas grandes áreas de concentrações, duas grandes áreas principais e suas aplicações, suas formas de calcular. Agora eu vou falar sobre ppm percentual. Eu vou puxar aqui para baixo, tá? Só para não ficar muito lateralizado esse quadro aqui. ppm e percentual eu vou puxar para escrever aqui na parte de baixo do quadro, ok? Vou até escrever. Parte de baixo. Vou escrever lá embaixo. Essas duas. Então vamos para lá.
Falar de ppm. ppm significa parte por milhão. ppm é uma escala, né, uma unidade de medida, que determina uma parte, uma grandeza em relação a 1 milhão de outras grandezas. ppm é igual a parte por milhão. E nessa lógica aí de parte por milhão, que significa ppm, pode ser demonstrado assim também, como sendo um item em relação a 1 milhão de itens. 1 milhão é 10 elevado a 6. 1 dividido por 10 elevado a 6 equivale a 1 ppm. A parte por milhão, esses princípios de aplicação de ppm estão quase sempre relacionados com dinâmicas ambientais. Contaminantes aéreos, por exemplo, são expressos por conceito, né, por convenção dos relatórios de impacto ambiental e tudo mais, é expresso na forma de ppm. Então é muito aplicável a lógica de dinâmicas ambientais quando a gente fala de ppm. E como ele pode ser calculado? ppm não tem uma equação pronta. ppm é calculado necessariamente por regra de 3. Então, já que ppm não tem uma equação pronta, ela deve ser calculada por uma expressão como essa, que eu acabei de montar aqui para vocês. Ó. O fundamento é que eu vou ter sempre informações advindas do enunciado, né? E essas informações do enunciado eu vou colocar aqui na primeira linha da regra de 3. E na linha de baixo, geralmente vem aqui onde eu vou determinar qual o ppm lá, né, que o enunciado está me pedindo, que tem a variável desconhecida. Então aqui eu tenho uma quantidade tal que o enunciado me dê. Aqui eu tenho um volume relativo a isso, ou uma ocupação no espaço relativa a isso. Depois aqui eu vou achar o ppm dado para um volume de 1 milhão, né? Ou um espaço, ou uma grandeza de 1 milhão. É sempre uma regra de 3 nesse sentido. Outra forma de resolver as questões de ppm que pode te ajudar demais é lembrar que 1 ppm equivale a 1 miligrama por quilograma, que também é a mesma coisa que 1 miligrama por litro, se tratando de água, que a densidade é 1 grama por ml, né? Então, 1 litro pesa 1 quilo. Então, transformar ppm para essa forma de grandeza aqui vai te ajudar demais. Importante, imprescindível lembrar também que 1 miligrama é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Importante lembrar também que 1 quilograma é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 positivo gramas. Isso aí vai te permitir resolver qualquer tipo de questão. Daqui a pouco a gente vê com umas questões Enem relacionadas a isso. Então falamos de ppm também, bora para o próximo passo. O próximo passo é falar da grandeza em percentual. Vamos falar de concentração percentual agora. Vou fazer aqui do ladinho de ppm, a gente está com espaço aqui. Então, agora sobre concentrações percentuais. Deixa eu só colocar uma barrinha para separar. Ficou torta. Eita. Pronto. Agora vamos falar de percentual. O percentual nada mais é do que uma medida relativa, chamado também de título. Percentual e título, em suma, é a mesma coisa, tá? O título, ele exige que tenhamos a massa de um soluto, qualquer um, dividido pela massa total, isso vezes 100, vai ser o meu título, que geralmente é expresso pela letra grega tal, assim, ó, que equivale a percentual, ao ser multiplicado por 100, né? Esse M1 significa a minha massa do soluto, massa do soluto. O MT aqui vai ser minha massa total, massa total. Uma particularidade que é importante ressalvar quando a gente fala de título é que nessa massa total, até mesmo a massa do solvente é considerada, tá? Lembrar de a massa total é massa do soluto mais a massa do solvente. Lembrar ainda que se tivermos mais de um soluto, também deve entrar na nossa expressão, também deve entrar no nosso cálculo. Essa é a forma de simplificar a expressão algébrica do percentual. Não necessariamente e obrigatoriamente tem que ser resolvida, né, as questões desta forma. Aqui é só uma visualização que vai te ajudar a resolver, mas pode ser plenamente resolvido por regra de 3 também. Como é que seria a resolução de uma regra de 3 usando a lógica de título? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos supor que eu tenho... eu coloquei lá num recipiente qualquer
Calculei uma solução. Nessa minha solução, adicionei 10 gramas de qualquer coisa, de glicose. Então aqui eu adicionei 10 gramas de um sal. Eu tenho um volume aqui de 500 ml. Eu quero saber qual o percentual de sal nessa minha mistura. Quero saber qual o percentual. 10 gramas e 500 ml total. Por regra de 3. Bora fazer primeiro por regra de 3? Por regra de 3 é o seguinte. A minha massa total vai ser 500 gramas mais 10 gramas. Minha massa total, então, será 510 gramas. Por que esse lance da massa total? Massa do solvente mais a massa do soluto. Agora sim, 510 gramas está para 100%. Se 510 gramas está para 100%, o complementar disso, né, que, aliás, se 510 gramas está para 100%, eu vou achar agora quantos por cento equivale a minha massa só do soluto, só do sal. 10 gramas está para X. Simples assim. Resolvendo isso aqui, terei então X vai ser 10 vezes 100, isso vai dar 1000 dividido por 510. Resultado disso vai ser algo aí aproximadamente de algo em torno de 2%, né? Algo bem próximo de 2%. Tá aí. Então minha concentração em título do sal na mistura vai ser de 2%. Essas são as primeiras aplicações e a possibilidade de aplicações dos conceitos de concentrações, tá? Das concentrações que têm mais probabilidade de cair na prova de vocês. Fechamos aqui uma grande área de estequiometria das concentrações e vamos partir para as misturas e as soluções, ok? A gente se vê já já na parte 2 desse módulo.